Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos à palavra de Deus para nossas vidas nessa manhã. Deuteronômio, capítulo 1. Deuteronômio, capítulo 1, a partir do versículo 41. Conforme os irmãos forem achando, vamos nos colocando de pé, em reverência à palavra. Quinto livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 1, versículos 41 até o 46. Diz assim a palavra do Senhor. Então respondestes e me dissestes: pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e pelejaremos, segundo tudo que nos ordenou o Senhor nosso Deus. Vós vos armastes cada um dos seus instrumentos de guerra e vos mostrastes temerários em subindo a região montanhosa. Disse-me o Senhor: dize-lhes, não subais, nem pelejais, pois não estou no meio de vós, para que não sejais derrotados diante dos vossos inimigos. Assim vos falei, e não escutastes. Antes, fostes rebeldes às ordens do Senhor, e presunçosos subistes as montanhas. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa vos saíram ao encontro e vos perseguiram como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Horma. Tornaste-vos, pois, e chorastes perante o Senhor. Porém o Senhor não vos ouviu, não inclinou os ouvidos a vós. Assim, permanecestes muitos dias em Cádiz. Curva sua cabeça. Deus, obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado porque o Senhor nos traz mais uma vez até a Tua casa. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá mais uma oportunidade de estarmos aqui ouvindo a Tua palavra. Muito obrigado porque podemos render louvores ao Senhor. Podemos agradecer a Ti a bênção da salvação. E te pedimos, Pai, nessa hora, fala aos nossos corações. Transforma, Pai, as nossas mentes. Transforma, Pai, os nossos corações para que possamos, apesar de nossos pecados, colocar em prática aquilo que o Senhor quer nos falar essa manhã. É o que nós pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos assentar, queridos? Meu irmão, esse texto é um texto que, em primeiro momento, pode parecer somente a narrativa de uma história do povo de Israel. Somente uma narrativa em que a gente passa o olho e, fazendo a nossa leitura, da Bíblia durante os nossos dias, a gente pode passar o olho nesse texto e não dá tanta importância a ele. É um texto em que Moisés ele relembra a trajetória do povo de Israel saindo do Egito e indo em direção à Terra Prometida. Nesse texto ele me saltou aos olhos principalmente o final, o último versículo, versículo 46. Assim permanecestes muitos dias em Cádiz. Não sei se isso acontece somente comigo, mas provavelmente acontece com todo ser humano. Existem momentos da nossa vida que a gente tem uma incômoda sensação de estar empacado na nossa vida. Que a nossa vida parou de andar, que a gente parou de avançar na nossa vida. É aquela sensação de que a gente passa um ou mais anos, passa dia após dia, passa mês após mês, passa ano após ano, e quando a gente olha para trás, quando a gente olha para esses anos que se passaram, para esse tempo que se passou, a gente percebe que nada mudou. A rotina é a mesma, os problemas são os mesmos, os pecados continuam ali, e as mesmas lutas se repetem e não há qualquer sinal de crescimento espiritual,
não há nenhum sinal de crescimento emocional, não há nenhum sinal de crescimento profissional. Existe, o pessoal mais antigo talvez se lembre, existe um filme de 1993, eu tive que pesquisar no Google para poder entender a história. Eu lembrava um pouco dessa ideia e tive que pesquisar para poder lembrar. Existe um filme lá de 1993 chamado Feitiço do Tempo. Esse filme ele descreve uma sensação psicológica de que cada dia ele se repete exatamente igual na nossa vida. Cada dia se repete exatamente igual ao anterior. Esse filme chama essa sensação de a síndrome do dia da marmota. Essa síndrome ela pode acometer a nossa vida na igreja. A gente pode entrar na igreja numa rotina tão exaustiva, tão repetitiva e ao mesmo tempo tão estéril em nossas idas até a igreja. A gente passa dias, a gente passa meses, a gente passa anos. Diminui esse retorno. Anos sem avançar um centímetro sequer em direção à maturidade cristã. Dá licença, gente. Então, de forma muito frequente, quando a gente começa a pensar no juízo de Deus, a nossa mente ela começa a projetar, então, algumas imagens de eventos dramáticos. Quando a gente vai pensar sobre o juízo de Deus sobre a nossa vida, quando a gente vai pensar sobre as consequências que os pecados da nossa vida trazem para nós, a gente tem uma tendência sempre a pensar que essas consequências, que esses castigos, são sempre imagens ou então eventos muito traumáticos na nossa vida. A gente sempre vai pensar em alguma coisa muito terrível que aconteceu na nossa vida porque nós pecamos, em alguma consequência muito terrível na nossa vida por conta daquele pecado que eu cometi. A gente tem essa tendência. A gente sempre pensa, quando vai olhar na Bíblia, nas consequências de pecado, a gente sempre vai pensar no fogo caindo do céu para consumir aqueles que pecavam, nas pragas do Egito, por exemplo. A gente vai pensar sempre em ruína, a gente vai pensar sempre em uma total destruição. Mas, se eu te disser para você que um dos juízos mais terríveis e severos que Deus pode trazer para nós, por conta dos nossos pecados, é o silêncio e a estagnação. Existem muitos momentos que a gente peca, e a consequência desse nosso pecado não é uma terrível chama de fogo vindo na nossa direção. Existem muitos momentos que a consequência do nosso pecado é o silêncio de Deus, é a estagnação que Deus nos coloca. São nesses momentos, queridos, que a gente parece que nada está acontecendo, que se esconde um dos perigos, um dos castigos mais assustadores que o Senhor pode nos permitir passar. Deus, ele simplesmente começa a nos entregar aos nossos próprios caminhos e nos deixa, entre aspas, passar um tempo em nossa desobediência, correndo atrás do tempo, correndo em círculos, sem sair do lugar. Isso foi exatamente o que a nação de Israel experimentou nesse texto que a gente acabou de ler. No primeiro capítulo de Deuteronômio, se você não está contextualizado com o livro de Deuteronômio, basicamente todo o livro de Deuteronômio é uma relembrança. São discursos que Moisés faz perante o povo de Israel, renovando a aliança, por isso o nome Deuteronômio, ou seja, segunda lei. Não quer dizer que Moisés estava dando uma segunda ou outra lei para o povo de Israel. Moisés estava dando uma segunda lei, mas é relembrando a lei que eles tinham recebido no Monte Sinai. Moisés aqui, ele tá repetindo a lei, ele está fazendo o povo de Israel relembrar e renovar a aliança que tinha feito com Deus.
Então, no primeiro capítulo de Deuteronômio, Moisés ele começa a recordar o trágico momento em que uma geração inteira foi sentenciada. E não sentenciada a uma aniquilação imediata, mas uma sentença de ficar parado, de ficar definhando no deserto, de ficar estagnado num lugar que o texto nos diz que se chama Cádiz. A ideia principal, queridos, que a gente pode tirar desse texto, ele até pode parecer assustador no primeiro momento, mas se a gente compreender esse castigo, se a gente entender esse texto, se a gente entender essa situação, à luz de Cristo, ela pode se tornar libertadora para nossas vidas. Então, queridos, a desobediência a Deus, que nasce da incredulidade nos planos de Deus, ela não gera apenas um castigo pontual, um castigo para o momento, mas a desobediência a Deus, ela frequentemente vai atrair um juízo prolongado de estagnação espiritual. Onde a vida se torna exatamente esse ciclo estéril, sem avanço e de tempo muito perdido. Essa desobediência, ela vai nos levar exatamente para o que a gente falou anteriormente, chamado de síndrome da marmota. Cada dia se parece exatamente como o dia anterior. Não parece que eu saio do caminho, não parece que eu avanço, não parece que eu consigo mudar a minha vida. Então, todo o livro, querido, de Deuteronômio, como eu já disse, ele tem um cenário completamente carregado de tensão e solenidade. Moisés, ele estava em Deuteronômio repetindo a lei, como eu disse. Então, Moisés, ao final daquela jornada de 40 anos de deserto, quando o povo de Israel já estava às portas de entrar a Canaã, Moisés, ele para e começa a pregar nas campinas ali de Moabe, nos arredores de Canaã, para a nova geração dos israelitas. Por que nova geração dos israelitas? Porque essa geração, a geração anterior, os pais dessa nova geração que estavam recebendo essa pregação de Moisés, os pais dessa nova geração tinham sido julgados por Deus pela sua desobediência. Então eles foram castigados em andar durante 40 anos, em percorrer durante 40 anos o deserto do Sinai. Para que toda aquela geração antiga e desobediente pudesse então morrer, uma geração nova pudesse então nascer e crescer, e eles então pudessem entrar na Terra Prometida. E como um grande líder experiente que era, Moisés, no fim da sua vida, começa a recapitular os fracassos da geração anterior em Cádiz Barneia. O propósito era simples, o propósito era que essa nova geração, os filhos da geração anterior, não repetissem os mesmos erros trágicos de seus pais. A geração rebelde, ela havia se recusado a entrar na terra por medo de gigantes, lembram? Lembram por que a geração antiga foi castigada? Lembram por que a geração antiga foi proibida de entrar na Terra Prometida? Moisés, ele envia 12 espias, um de cada tribo, até Canaã, para poder ver a terra que o Senhor tinha prometido dar a eles. Então, quando esses espias retornam com o relatório da terra, eles dizem, olha, a terra é exatamente isso que Deus falou, ela manda realmente leite e mel, olha só o cacho de uva que nós trouxemos, foram necessários 2 homens para carregar um cacho de uva. É exatamente isso, mas é uma terra também dominada por gigantes, é uma terra dominada por grandes guerreiros. E o nosso povo é muito pequeno, nós parecemos gafanhotos perto deles. E essa fala, esse mais que esses 12 espias, na verdade 10, né? Porque Josué e Caleb, eles falam, não, se Deus mandou a gente ir, Ele vai dar a vitória. Só que esse mais que 10 espias disseram, falando que, olha, nosso povo é fraco demais. Isso causou um rebuliço
no povo de Israel. E o povo fala, não, nós não vamos, porque se nós formos, nós vamos morrer, e nós não queremos morrer. Acaso Deus, então, tirou a gente do Egito para que a gente morresse em batalha e os nossos filhos ficassem aqui, os nossos pequenos filhos ficassem largados nesse deserto, podendo ser encontrados por animais e tudo mais? Então, o povo de Israel, ele decide não prosseguir. O povo de Israel, ele acaba desobedecendo uma ordem determinante de Deus. Então, o propósito que Moisés começa a pregar ali para essa nova geração é para que essa nova geração não cometesse ou não repetisse os mesmos erros que a geração anterior, a geração de seus pais, tinha cometido. A geração rebelde, ela havia se recusado a entrar na terra por medo dos gigantes e por se acharem um povo fraco. Mas, queridos, pense comigo, essa recusa da geração anterior de não entrar por medo de gigantes e por se achar um povo fraco, essa recusa ela somente se mostrava um pecado de incredulidade e desobediência diante de Deus. Existia uma coisa muito pior por trás do medo dos gigantes. Existia uma coisa muito pior por trás da humildade deles em se acharem um povo fraco. Por trás disso existia o pecado da desobediência. Por trás disso existia o pecado da incredulidade às ordens de Deus. Essa narrativa, então, ela serviu para todo o povo de Israel durante o tempo. E ela ainda serve como uma advertência solene para a igreja de todos os tempos ainda hoje. A linguagem repetitiva usada por Moisés aqui nesse versículo 46, quando ele diz, permanecestes muitos dias, isso aqui no hebraico, esses termos que Moisés usa, ela não é uma linguagem repetitiva apenas acidental. Não é porque Moisés acidentalmente usou essas palavras. Esse estilo, esse recurso retórico no hebraico, ele é projetado para enfatizar uma monotonia. Ele é utilizado para enfatizar a futilidade e o peso de que quase 40 anos foram completamente perdidos. Por conta dessa incredulidade, por conta dessa desobediência à ordem do Senhor, o povo ele teve que viver na consequência da monotonia. Ele teve que viver 40 anos rodando no deserto. O povo não demorava 40 anos para chegar do Egito até Canaã. Ele demorou 40 anos porque foi um castigo do Senhor sobre aquele povo. Aquela geração antiga, ela não estava marchando pelo deserto nesses 40 anos. Em direção à terra prometida. Eles estavam marchando para a velhice. Eles estavam marchando para a morte. Esse texto, então, queridos, ele nos traz algumas verdades que a gente pode desenvolver para ter um entendimento mais profundo em relação a esse castigo da estagnação espiritual e para que nós não caiamos nessa estagnação espiritual. A primeira verdade que a gente pode entender a partir desse texto é a obediência orgulhosa. Esse é o problema da atividade sem Deus. Olha os versículos 41 a 43 novamente comigo. Então respondestes e dissestes, pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos segundo tudo o que nos ordenou o Senhor nosso Deus. Vós vos armastes, cada um dos seus instrumentos de guerra, e vos mostrardes temerários em subindo a região montanhosa. Disse-me o Senhor, disse-lhes, não subais, nem pelejais, pois não estou no meio de vós, para que não sejais derrotados diante dos vossos inimigos. Assim vos falei, e não escutastes, antes fostes rebeldes às ordens do Senhor, e presunçosos subistes às montanhas. Queridos, após o povo, aquela geração anterior, se recusar a lutar por um medo do povo, pela humildade de se acharem fracos,
O povo, então, ele é confrontado com o seu pecado. Deus, ele vai, olha, então, já que vocês não vão, já que vocês estão desobedecendo, vocês serão castigados. E o texto bíblico vai mostrar que a resposta do povo até parece ter um arrependimento no versículo 41. Mas é interessante como a Bíblia ela não usa essa palavra nesse versículo. Percebeu isso? Olha o versículo 41. O povo diz assim: pecamos contra o Senhor. É só isso. Nós subiremos e pelejaremos. Ou seja, não, Senhor, não precisa castigar a gente não. A gente vai cumprir o que o Senhor mandou. Pecamos contra o Senhor. Pecamos contra a palavra do Senhor. Pecamos contra a sua ordem. Eles reconhecem o pecado que eles cometeram, mas não há um arrependimento verdadeiro. Eles decidem que eles vão resolver isso pelas próprias mãos deles. Olha, a gente vai pegar em armas, a gente vai. Além disso, o povo também ele vai ignorar a resposta clara que Deus dá através de Moisés no versículo 42. Não subais, pois não estou no meio de vós. Queridos, os israelitas, eles ignoram a voz de Deus. Eles se armam e eles sobem as montanhas para poder guerrear. Mesmo Deus tendo dito para eles não fazerem isso, porque ele não estaria no meio deles. Isso mostra que o povo entendia o quê? Nós não precisamos do Senhor. A gente se apegou àquela primeira ordem que foi dada, não foi cumprida, então essa ordem foi retirada. Não importa a consequência que o Senhor determinou sobre nós, nós vamos cumprir aquela primeira ordem revogada. Nós vamos pegar em armas. Nós vamos subir contra os nossos inimigos. Queridos, a soberania de Deus, ela exige do seu povo uma obediência de total credulidade, submissa e atenta. E não uma obediência em atividade iniciada pelo próprio povo. A soberania de Deus, o Deus está em controle sobre todas as coisas. Como que isso funciona para nós? Funciona quando nós nos colocamos em obediência com total credulidade, ou seja, acreditando completamente naquilo que o Senhor prometeu. E não quando nós achamos que, porque o Senhor é soberano, nós vamos fazer e Deus então vai abençoar o que nós estamos fazendo. A gente entende que as boas obras, elas são apenas aquelas ordenadas por Deus na sua palavra. Se Deus não ordenou, não importa o quão boa obra você esteja praticando, você não está debaixo da ordem de Deus. Você não está em obediência ao Senhor. O ativismo religioso, quando ele é desprovido do comando e da comunhão de Deus, ele é tão pecaminoso e rebelde quanto a passividade incrédula. Ou seja, uma ação sem a ordem, ou seja, você fazer alguma coisa sem Deus ter realmente ordenado, é tão errado quanto o não cumprimento de uma ordem. É a vontade de Deus e não o nosso mero remorso humano que dita as ações corretas que devemos praticar. E quantas vezes nós não fazemos exatamente isso? Quantas vezes nós criamos projetos, nós assumimos ministérios na igreja, nós multiplicamos os nossos esforços pessoais como uma desculpa de ser para Deus. Eu estou fazendo isso, eu estou me desdobrando para Deus. Meus queridos, na verdade, Deus nunca te ordenou isso às vezes. Não estou dizendo de ministérios que a gente não tem que se desdobrar em ministérios, não estou dizendo que a gente não tenha que trabalhar para a obra do Senhor. Mas em alguns momentos, queridos, Deus ele não ordenou isso. Deus ele não te pediu isso.
E se você está tomando essa ação, mesmo que seja uma boa obra, Deus ele não tem obrigação de te abençoar. Deus não tem obrigação de tomar aquilo como correto. Esses esforços, queridos, eles nascem apenas da nossa culpa. Esses esforços, eles nascem do nosso medo de ficar para trás. Esses esforços nascem de uma autoconfiança vaidosa. A gente age sem oração, a gente age sem dependência, a gente age tentando compensar falhas passadas. A gente age num frenesi de atividades que Deus nunca ordenou que a gente fizesse. Pensa comigo no exemplo do rei Saul. Lembra da história do rei Saul? Lá em 1 Samuel 15, Deus ele tinha dado uma ordem clara para Saul. Ataque, né, o rei Agag e os seus conterrâneos, e que não sobre ninguém. Era para matar todo mundo. Era para eliminar. Inclusive bois, ovelhas e ouro. Não era para pegar nada. Era para exterminar tudo. Isso na Bíblia chama... É um termo que se chama herem, né? Ou seja, herem. É o extermínio. É como se você estivesse consagrando aquilo ao Senhor. Toda a primeira cidade cananita, quando Israel estava invadindo Canaã, a primeira cidade que eles pegam, por exemplo, Jericó, ela é colocada nesse herem. Ele é colocado nessa consagração ao Senhor. O povo não podia pegar nada. Aquilo tudo era consagrado ao Senhor, como soberano deles. E Deus pede isso de Saul em relação aos filisteus, em relação a Agag. Mas o que Saul faz? Ele poupa o rei. Ele poupa as melhores ovelhas, ele poupa os melhores animais. E a desculpa dele é: olha, eu fiz isso para poder sacrificar ao Senhor. Eu fiz isso para poder dar ao Senhor. Quando Samuel confronta Saul, ele chega e confronta Saul em relação a isso. Olha, Deus mandou você exterminar tudo. Não, eu poupei esses aqui para poder justamente sacrificar ao Senhor. Vocês entendem o pecado de Saul? Saul, ele fez uma boa ação, certo? Olha, eu estou consagrando isso aqui. Mas Saul cumpriu a vontade de Deus? Não. Saul, ele estava em desobediência ao Senhor. E Israel em Cádiz faz o mesmo, queridos. Eles disseram: nós vamos subir e lutar pelo Senhor. Parecia até zelo, parecia coragem, parecia até um arrependimento do que eles tinham feito. Mas Deus não havia ordenado que eles fizessem aquilo. Então, queridos, quando fazemos as coisas do nosso jeito e apenas colocamos a etiqueta de Deus por cima dessas coisas que nós fizemos, nós não estamos prestando um culto agradável ao Senhor. Nós estamos oferecendo a Ele rebelião disfarçada de piedade. A segunda verdade que esse texto pode nos mostrar é a derrota anunciada por Deus. Olha o versículo 44 novamente. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa vos saíram ao encontro e vos perseguiram como fazem as abelhas e vos derrotaram desde Seir até Horma. Continuando aqui no nosso texto, o resultado da ação do povo, da ação que Deus não tinha ordenado, foi justamente uma derrota rápida e humilhante em relação a eles. Justamente porque o Senhor não estava com eles. Deus tinha anunciado isso. Os amorreus, eles saíram ao encontro deles, os perseguiram como fazem as abelhas e os esmagaram de Seir até Horma. A ação presunçosa do povo, aquela ação em desobediência que o povo tinha feito, terminou em uma fuga desesperada deles. Entenda isso, meus queridos. Entenda isso, igreja. A força, a vitalidade, a vitória do povo da aliança nunca vai residir nas suas armas.
A força, a vitalidade, a vitória do povo do Senhor não está em suas estratégias brilhantes, na sua coragem natural. A nossa única fonte de força está na presença pactual com Deus. É só por conta de Deus, é só por causa de Deus que nós podemos dizer que nós temos força. É só por Deus que nós podemos dizer que nós temos coragem. É só por Deus que nós podemos dizer que nós vamos fazer o que vamos fazer. Assim como Israel, a parte da graça de Deus, nós somos totalmente incapazes de qualquer bem espiritual. Se a gente está fora da bênção, se a gente está fora do comando de Deus, ou realizando atos que Deus não nos ordenou fazer, nós nos tornamos vulneráveis e presa fácil para o nosso inimigo. Como que a gente pode aplicar essa verdade hoje? Isso explica profundamente o esgotamento, a frustração crônica e o fracasso que muitos de nós crentes experimentamos dia após dia. A gente tenta avançar com a nossa vida profissional, a gente tenta avançar com a nossa vida emocional, a gente tenta avançar no nosso casamento, a gente tenta avançar em tudo aquilo que nós chamamos, entre aspas, de secular, acreditando que essas áreas da nossa vida não são tocadas por Cristo. A gente quer usar a nossa própria força, a gente quer usar a nossa própria sabedoria, a gente quer ignorar o direcionamento de Deus. O resultado para nós, quando a gente tenta fazer isso, é exatamente o que aconteceu com o povo de Israel lá em Cádiz. A gente é escorraçado pelos nossos problemas da nossa vida. A gente começa a correr exausto, a gente começa a correr ferido, a gente começa a correr em retirada. Eu tenho um grande carinho e admiração pelo teólogo Abraham Kuyper. Kuyper, ele era um teólogo holandês, mas além disso, ele era um grande político, ele foi um grande político, né? E o seu maior foco de atuação foi em como a religião pode interagir com toda a criação de Deus. Ou seja, como que a religião, como que a teologia, ela vai se relacionar com o universo, com tudo que foi criado. Ele vai criar a teoria da soberania das esferas. Em resumo, a soberania das esferas, ela vai propor que diferentes áreas da vida, ou seja, a família, a igreja, o Estado, a economia, a educação, todas essas esferas da sociedade, elas possuem autoridade independente a cada uma delas. Ou seja, cada esfera dessa não vai interferir na outra. Só que, não só cada uma esfera dessa não interfere na outra, mas todas elas têm uma única autoridade, que é Deus. Ou seja, nenhuma esfera domina a outra esfera da sua vida, mas Deus domina todas as esferas. Deus está acima, Deus não é uma esfera da sua vida. Deus está acima de todas as esferas, é Ele que domina tudo. Kuyper, ele defendia, então vem a famosa frase, né, que ele diz que não há 1 centímetro quadrado em todo o universo que Cristo não coloque os seus pés e diga, é meu. É isso que a soberania das esferas vai dizer. Então, muitas vezes a gente vive como se essas esferas realmente fossem independentes, como elas são, só que a gente trata Deus como mais uma esfera da nossa vida. Então, quando nós estamos na igreja, nós vivemos na esfera da igreja. Nós estamos aqui no domingo. Mas quando chega na segunda-feira, no meu trabalho, essa é uma outra esfera da minha vida e Deus não está presente nela. Nessa outra esfera da minha vida, no profissional, na esfera emocional, na esfera do meu casamento, Deus não precisa intervir, porque eu sei o que eu estou fazendo. Esse é o problema. Esse é o problema de nós não estarmos debaixo da vontade de Deus. Nós não estarmos em obediência a Deus.
Porque a gente acha que consegue com nossas próprias forças, quando a gente não consegue. E quando a gente percebe que a gente não consegue, começa a vir a exaustão. Começa a vir o desespero. E a gente começa a ser escorraçado pelo nosso pecado. A terceira verdade que esse texto pode nos mostrar é a estagnação, então, decretada que Deus vai dar. Olha os versículos 45 e 46. Tornaste-vos, pois, e chorastes perante o Senhor. Porém o Senhor não vos ouviu, não inclinou os ouvidos a vós. Assim, permanecestes muitos dias em Cádiz. Então, queridos, após a surra que os israelitas tomaram em Cádiz, após eles serem escorraçados pelos amorreus, o texto vai dizer que o povo voltou e chorou perante o Senhor. Mas note que impressionante. Mais uma vez, a gente não vê menção à palavra arrependimento. O arrependimento do povo de Israel era apenas um arrependimento superficial. Eles choravam pelas consequências, não pela rebelião que eles tinham cometido. Diz o texto que o Senhor não vos ouviu. O Senhor fechou os ouvidos para aquele povo que não tinha arrependimento. E a sentença final, ela foi terrível. Mas ao mesmo tempo também foi uma sentença simples. Eles tiveram que ficar em Cádiz. Eles tiveram que ficar estagnados. Eles tiveram que ficar parados. Vagando pelo deserto por 40 anos. Andando em círculo. O tempo simplesmente passava e nada mais acontecia. Era sempre o mesmo deserto, era sempre a mesma comida, era sempre a mesma roupa. Mesmo que isso fosse uma bênção de Deus, era também uma maldição. Era sempre a mesma paisagem. Queridos, o juízo de Deus nem sempre é um raio partindo do céu. Muitas vezes o juízo de Deus se manifesta de forma silenciosa e de forma também prolongada na nossa vida. Mas Deus pode, em sua severa disciplina, nos entregar a futilidade de nossos próprios caminhos. A ausência de progresso na nossa santificação, a secura na nossa oração, a monotonia insuportável das nossas vidas, elas tornam-se o próprio testemunho do desprazer de Deus contra a nossa obstinação. Não leve isso para o lado pessoal, não. Mas existem membros de nossas igrejas que estão 10, 20 anos sentados no banco, estagnados, parados. Existem cristãos que nunca conseguiram vencer a pornografia, nunca conseguiram dominar a sua própria língua, nunca conseguiram aprender a perdoar. Eles até choram de vez em quando, eles até se mostram em remorso em alguns momentos, mas o arrependimento nunca é verdadeiro e definitivo. Muitos permanecem estagnados lá no deserto de Cádiz. Para a gente finalizar, pensa na história de Esaú. Lembra de Esaú, irmão de Jacó? Por causa de um prato de lentilhas, para satisfazer o seu apetite carnal e imediato, ele despreza o seu direito de primogenitura. Ele vende o direito de primogenitura a Jacó por conta de um prato de lentilhas. Ele despreza as promessas da aliança de Deus. Uma das promessas da aliança de Deus era a bênção da primogenitura. Ele dispensa isso, ele despreza isso. E mais tarde, quando ele percebe que perdeu essa bênção para Jacó, o texto diz que ele levanta um clamor amargo. Ele chora em alta voz.
E aos olhos humanos, Esaú parecia que quebrantado. Se você olhar o texto de Gênesis somente, você pode até achar, cara, Esaú está quebrantado, ele está arrependido do que ele fez. Mas quando a gente chega lá no Novo Testamento, quando a gente chega lá na carta aos Hebreus, o autor, lá no capítulo 12, versículo 17, vai lançar uma luz terrível sobre aquelas lágrimas que Esaú coloca para fora. O autor vai dizer: pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Mais tarde, quando Esaú percebe que perdeu a bênção para Jacó, o texto vai dizer que ele levanta um clamor amargo. Esaú, ele não estava chorando porque havia ofendido a santidade de Deus. Esaú não estava chorando porque ele estava arrependido. Ele não estava chorando porque profanou a aliança do Senhor. Esaú simplesmente estava chorando porque ele perdeu a herança. Ele perdeu a bênção. Ele perdeu o dinheiro. Ele chorava pela bênção perdida e não pelo pecado cometido por ele. É exatamente isso que a geração de Cádiz faz. Eles choram porque não iam entrar na terra prometida. E não porque eles se rebelaram contra o Senhor. Eles choram porque eles perderam a bênção. E não porque eles denigriram o abençoador. E é por isso, queridos, que muitos hoje nas nossas igrejas choram um domingo à noite após o sermão, um domingo de manhã após o sermão. Mas quando eles chegam na segunda-feira, eles voltam para todos aqueles pecados que ainda cometiam eles antes do domingo. Na segunda-feira, eles voltam para a pornografia, eles voltam para a fofoca, eles voltam para o rancor. Eles choram porque a vida está ruim. Eles choram porque o casamento está ruindo. Mas eles não abandonam o pecado, que é o que faz essas esferas da vida dele ruir. E o resultado? O resultado, queridos, é que Deus não os ouve e a vida continua paralisada. Então, queridos, diante desse texto a gente percebe que a gente oscila entre dois abismos. Ou somos paralisados pelo medo, ou somos paralisados pela incredulidade. Ou agimos com presunção e autoconfiança. Em ambos os casos, a gente falha miseravelmente em entrar no descanso e na herança de Deus por nossos próprios méritos. Se dependesse, queridos, da nossa obediência, nós morreríamos todos em Cádiz. Nós morreríamos todos estagnados na nossa vida espiritual. Mas, queridos, louvado seja Deus, porque a Bíblia ela vai apontar para nós o verdadeiro Israel. Ele vai apontar não aquele Israel anterior que era motivado por defeitos, era cheio de defeitos e pecados como nós. A Bíblia vai nos mostrar Cristo, o verdadeiro Israel. Onde, queridos, a primeira geração ela falha no deserto. Se você for ver na Bíblia, Cristo, ele vence no deserto. Ao ser tentado no deserto, Cristo, ele não recua por medo. Ele não age por presunção. Lembra uma das coisas que o diabo ofereceu ao Senhor? Atira-se do pináculo do templo para forçar a mão de Deus em te salvar. Você não é o Messias? Então atira daqui, porque Deus ele vai ter que te salvar. Ou seja, confronte Deus. Mas Cristo, ele caminhou em perfeita, submissa e amorosa obediência à vontade do Pai. Jesus, queridos, ele atravessa o deserto da tentação. Ele atravessa o vale escuro da morte para conquistar em nosso lugar a verdadeira terra prometida. A comunhão eterna com Deus. Essa é a verdadeira terra prometida. Pela fé na pessoa e na obra de Cristo, nós não estamos sentenciados a definhar em Cádiz. Paulo diz que já fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. E o autor dos Hebreus, ele também vai declarar que nós,
os que cremos, já entramos no descanso. Queridos, a vida cristã ela é dinâmica e frutífera. Ela não é algo que conquistamos no grito, mas é algo que recebemos como um dom absoluto pela fé na obra consumada de nosso Salvador. E como que a gente deve responder a isso hoje? Como que a gente pega tudo isso que eu disse aqui, nesses últimos minutos, e a gente coloca em prática na nossa vida amanhã? Ou hoje à tarde? Primeiro, queridos, faça um diagnóstico espiritual honesto da sua vida. Olhe para a sua vida hoje. Identifique a área que se parece com Cádiz. Onde tem estagnação na sua vida, onde tem monotonia, onde tem derrotas repetitivas, onde tem uma absoluta falta de fruto na sua vida. É no seu casamento, é na sua vida de oração, é na sua pureza pessoal. Não disfarce, querido, deserto chamando de paisagem. Confesse que você está parado. Faça um diagnóstico espiritual honesto da sua vida. Segundo, identifique a raiz do problema. Essa estagnação que você está é fruto do quê? É fruto do seu medo? É fruto da sua presunção? É fruto da recusa covarde de você obedecer aquilo que Deus decretou? É fruto de muita atividade, de muito barulho religioso, mas sem submissão, sem oração, sem direcionamento de Deus? Terceiro, abandone a autossuficiência. Arrependa-se da sua arrogância, de tentar consertar seus erros espirituais com as suas próprias forças. Para, querido, de tentar subir a montanha para impressionar a Deus. Pare de se armar e ir contra os seus inimigos com a sua própria força para impressionar a Deus. Confesse a sua total dependência dele. O verdadeiro arrependimento não é apenas chorar pelas consequências, mas é odiar o pecado de querer guiar a própria vida. E por fim, olhe para Cristo e não para Cádiz. Olhe para Cristo e não olhe para a estagnação espiritual que você está. Pare de focar obsessivamente na sua própria estagnação. Fique seus olhos em Cristo, o autor e consumador da sua fé. Aproprie-se pela fé da vida nova e do progresso espiritual que Ele conquistou para você na cruz. Queridos, esse texto ele vai mostrar que a desobediência obstinada nos prende em Cádiz, nos estagna em nossos lugares. Um lugar de juízo silencioso onde o tempo precioso que Deus nos deu é miseravelmente perdido. Mas há uma esperança inabalável para nós. Em Cristo Jesus, queridos, a sentença de Cádiz ela foi revogada. Em Cristo Jesus, aquela sentença ela foi cancelada pela cruz do Calvário. E Cristo nos chama agora mesmo para fora desse deserto estéril e nos convida a entrar pela fé na terra prometida dele, de graça, de crescimento contínuo e de vida abundante. Essa é a promessa para todos nós hoje, garantida não só pelo suor no deserto, mas pelo sangue perfeito do Cordeiro de Deus. Amém? Curva sua cabeça. Coloque diante do Senhor a sua estagnação. Coloque diante do Senhor tudo aquilo que faz você ficar paralisado, você ficar estagnado. Coloque diante do Senhor os seus pecados. Deus, nós nos colocamos diante de Ti. Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença após ouvir a Tua palavra.
Deus, sabemos que e fomos confrontados pela Tua palavra nessa manhã, para entendermos que muitas vezes a nossa estagnação, a nossa falta de ação ou a nossa ação exagerada, ela nos traz um castigo de estagnação espiritual, justamente porque nós estamos indo contra as ordens do Senhor. Senhor, isso não faz com que deixamos de ser crentes, isso não faz com que deixemos de amar o Senhor. Isso acontece porque a nossa mente, o nosso coração foi danificado pelo pecado. Então, Deus, nós te pedimos, nós te rogamos, Senhor, mostra aonde nós temos errado. Mostra, Senhor, quais são os pecados que nós cometemos. Muitas vezes nós nem percebemos que nós estamos indo contra a ordem do Senhor, contra a palavra do Senhor, mas nós estamos. Ó Deus, então nós te pedimos, revela a Tua vontade para nós. Mostra, Senhor, exatamente aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, para que possamos não agir mais em incredulidade diante do Senhor, mas que nós possamos agir em obediência à Tua palavra. E assim, Senhor, nós podemos ser abençoados pelo Senhor. Ó Senhor, que nós tenhamos remorso, que nós tenhamos arrependimento por aqueles pecados, aquelas transgressões que nós cometemos, que nós nos arrependamos disso, Pai, verdadeiramente. Que esse choro não seja um choro somente da consequência, mas que seja um choro porque nós desafiamos, porque nós entristecemos a Ti, Senhor. Então nós pedimos, Pai, revela a nós. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.